Amém. A paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Que essa noite seja uma noite de alegria, de festa nos nossos corações, porque a gente está comemorando, né, uma data especial. Uma data que, para nós cristãos que sabemos o verdadeiro significado da Páscoa, é um motivo de muita alegria, né? Que Deus possa se fazer presente no nosso meio, no nosso coração. Aqueles que estão em casa, assistindo pelas redes sociais, que também possam sentir a alegria e o peso e a unção de Deus nas suas vidas, amém? Eu quero convidar os irmãos para se colocarem em pé. Nós vamos ler um salmo. Quando a gente está feliz, quando a gente canta, quando a gente louva, quando alguém faz aniversário, o que a gente faz, né? A gente bate palmas. E esse salmo que eu vou ler, Salmo 47, ele nos convida a bater palmas ao Rei dos Reis, amém? Salmo 47, versículo 1 em diante. Batam palmas, vocês, todos os povos, aclamam a Deus com cânticos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é tremendo. Ele é o grande rei de toda a terra. Ele subjugou as nações ao nosso poder. Os povos pôs debaixo dos nossos pés. Aqui é o salmista falando, né, com certeza, de uma das vitórias que Deus concedeu ao seu povo em meio à guerra, né? Versículo 4. E escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. Deus subiu em meio a gritos de alegria. O Senhor em meio ao som de trombetas. Ofereçam música a Deus, cantem louvores. Ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Amém? Até o versículo 7. Então, que a gente tenha, né, essa expressão de alegria, de gratidão, de oferecer a Deus as nossas palmas, o nosso louvor, aquilo que vem do nosso coração, porque Ele morreu, sim, Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está vivo, amém. E Ele olha por nós, assentado à direita do Pai, e Ele virá para buscar a nossa igreja, amém? Todos aqueles que um dia reconhecerem a sua grandeza, reconhecerem o seu amor, Ele virá para nos buscar. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos nesta noite, ó Deus, render a Ti toda a honra, toda a glória, toda a gratidão. Ó Deus bendito, queremos entoar a Ti um cântico novo, bater as nossas palmas a Ti, dançar diante de Ti com alegria, ó Deus, nos prostrarmos diante de Ti, porque o Senhor vive e reina no nosso meio, ó Deus, o Senhor ressuscitou, ó Deus bendito, o Senhor nos ama com amor eterno, com benignidade, ó Deus, tem nos atraído até a Ti, ó Deus, se estamos aqui, ó Deus, nesta noite, se estamos vivos, é por causa do Teu amor, da Tua graça, das Tuas misericórdias, que se renovam a cada dia sobre as nossas vidas. Não porque merecemos, ó Deus, porque nós não merecemos nada, mas é pela Tua graça, ó Deus, somente pela Tua graça. Então que nessa noite, ó Deus, o nosso coração regozije na Tua presença e louve e exalte o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem
Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, não há ninguém como tu, Jesus, Jesus. Não há outro igual a ti, Jesus. Não há outro igual a ti, Jesus. Oh, 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 Aleluia, Jesus. Vive e reina para todo sempre. Amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Aleluia. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu,
e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre. Para sempre exaltado és, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, Ele vive. Aleluia, glória a Deus. Uma salva de palmas para esse Deus que nos amou Aleluia. em primeiro lugar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga assim comigo: o meu Redentor vive para todo sempre. Amém. Pode se assentar. Uma feliz Páscoa a todos. Lá no Evangelho de Lucas, a palavra que diz: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Essa é a nossa Páscoa, a libertação, a passagem, o Psá. E passamos da morte para a vida, assim como Jesus. Do túmulo para a vida e vida eterna. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom que você está aqui nessa noite. Que bom que o seu domingo de Páscoa
esteja terminando no melhor lugar que você poderia estar, que é na casa do Senhor, na presença do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Isso é um privilégio para nós. Muitos países não têm esse privilégio, muita gente não tem esse privilégio, mas nós temos liberdade para expressar a nossa fé e declarar Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Glória a Deus. Amém. Quero chamar aqui meu amigo, pastor Donato. Glória a Deus. Aplauda a Jesus pela vida dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez, essa gentileza, esse coração tão abençoado, aceitou o convite de vir trazer a palavra para nós nessa noite. Então, eu creio que Deus tem algo especial para nós e vai usar a vida desse homem, do pastor Donato, para nos abençoar aqui em nome de Jesus. Amém? Estenda a tua mão direita, vamos abençoá-lo, papai. Eis aqui teu filho, teu servo, que agora colocamos, ó Deus, diante da tua presença. Ele traz consigo, Senhor, a presença do Espírito Santo, e pela presença do Espírito Santo ministrará a palavra que está em seu coração, para que alcance também o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Fala conosco através do Teu servo e da Tua palavra. Que agora, como família e igreja, nós o abençoamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Deus seja louvado. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém. É uma alegria a gente estar nesse domingo de Páscoa aqui reunidos para falar da palavra do Senhor. E eu gostaria de falar um pouco sobre estar consumado. Às vezes a gente ouve tanto falar, vamos falar da Páscoa e a gente se reporta a Êxodo, mas eu gostaria de dar um olhar sobre aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. E eu queria começar a minha palavra com o livro de João, capítulo 19, versículo 28. João 19, versículo 28. Aqui fala sobre o finalzinho ali da crucificação. Nós vamos ler do 28 ao 30. Encontraram? Amém? Ouço algumas folhas ainda. Diz assim: depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Amém? Aqui, quando nós lemos essa passagem, e esse é o momento final daquele processo todo em que Jesus Cristo, ele é crucificado e ele entrega o Espírito. Nesse momento se completa a obra redentora do nosso Deus para as nossas vidas. Às vezes nós somos chamados a olhar para trás e ver aquilo que acontece ali com o povo de Deus quando estava no Egito, onde o povo estava aprisionado, onde o povo estava escravizado pelo faraó, e o povo clama ao Senhor, e Deus ouve a oração do povo, e ele envia Moisés para que ele trouxesse ali um escape para o povo, a saída do povo do Egito, da escravidão. E a gente sempre olha a Páscoa como cristãos, aquele momento onde que o Senhor
dá a ordenança, ó, a família se junta, pegue um cordeiro ou um cabrito, ali vocês vão assar todo aquele animal. Se for pouca gente, vocês chamam mais algumas pessoas para que todo mundo coma. Vocês vão fechar a porta com o sangue do animal que vai ser derramado ao final da tarde. Vocês vão passar nos umbrais da porta, na parte de cima da porta. Vocês vão comer folhas amargas, vocês vão comer pão asmo e vocês vão se lembrar que eu tirei vocês da terra do Egito. Só que chega um momento em que todo esse processo, o povo de Deus, ele continuou fazendo esse ritual, ele continuou sacrificando, ele continuou fazendo aquele ajuntamento. O povo, ele sacrificava por causa dos pecados, mas Deus olhou do céu e ele viu que isso que o povo fazia estava mais ligado ao legalismo, estava mais ligado às leis e os ritos da religião do que ao entendimento e a conexão com Ele. E aí, o Senhor nosso Deus, como a palavra fala, Ele nos amou de tal maneira que Ele faz o quê? Ele envia o Filho dEle para que Ele seja a expiação dos nossos pecados e a porta para a nossa salvação. E quando nós olhamos para esse momento, nós vemos o processo, tudo aquilo que o Senhor Jesus teve que passar, se consumando na entrega do Espírito dele, encerrando ali todo o ciclo de maldição que era contra as nossas vidas e trazendo o quê? A salvação. E eu gostaria de compartilhar algumas passagens, eu gostaria de ler alguns versículos, vou tentar ser breve. O pastor falou que hoje só até às 10, então, brincadeira, irmãos. Vou tentar ser breve. Quando um pastor falar que quer ser breve, quer dizer o quê? Nada, porque isso não acredite, tá? Mas vou tentar, tá? Minha esposa sempre puxa a orelha, você fala demais. Mas vamos tentar. Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 5. Hebreus capítulo 10, do versículo 5 ao 10, nós vamos ler. Diz assim: por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Aqui, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele começa a relatar sobre o processo que havia em meio ao povo. Deus, ele estabelece uma lei para que o povo caminhasse em cima dela, para que houvesse uma regra e as pessoas pudessem o quê? Caminhar de forma ordenada e talvez entender o propósito que Deus tinha para o povo dele. A lei, ela não foi feita para as outras nações. A lei foi feita para quem? Para Israel. Para o povo que era filho de Abraão. Só que o povo, ele não consegue entender. E aquilo se torna o quê? Um ciclo vicioso. Você vai fazendo aquilo por conta da regra. É igual a gente tá na estrada e tem uma placa de sinalização de tal velocidade. Por que você não passa da velocidade? Porque você vai tomar uma multa. Por que
você vê uma placa de proibido estacionar, você não estaciona ali onde é proibido. Porque você vai levar uma multa. E o povo, ele caminhou muito tempo, às vezes preocupado que eu não posso perder a minha salvação. Se eu morrer, eu vou para o inferno. E ali, os ritos continuavam sendo feitos. Todo ano o povo subia a Jerusalém, o povo sacrificava animais. Havia derramamento de sangue para expiação dos pecados. Mas, novamente, no outro ano, eles tinham que voltar lá. E repetidamente eles continuavam errando, continuavam caminhando dessa forma. E Deus, ele chega a um ponto que ele não se agrada mais daquilo. Ele entende que isso não era o propósito dele para o homem, mas de trazer o homem para perto dele. E aí entra quem? A figura do Senhor Jesus Cristo. Que ele se coloca em lugar do cordeiro, ele se coloca em lugar do sacrifício, da oferta, para mim e para você. Para que houvesse, de uma forma definitiva, a expiação dos pecados. Naquele momento onde que o Senhor Jesus, ele chega à cruz, a palavra não fala em momento nenhum que Jesus, ele reclama. A palavra não fala em momento nenhum que Jesus, ele rebate aquilo que o imperador falou, que os guardas falaram, que o povo falou. Eu imagino que no meio daquele povo que estava ali crucificando Jesus e xingando e praguejando Jesus, talvez tivesse pessoas que foram alimentadas pelo pão e o peixe. Pessoas que estavam ali naquele momento em que ele chegou em glória, montado no jumentinho. E aquelas pessoas estavam ali. E ele não fala nada. A palavra fala que a única coisa que ele diz: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aí nós olhamos que Jesus, ele se torna nesse momento o Cordeiro perfeito. Porque quando a palavra falava de uma oferta de sacrifício, ela falava que você tinha que pegar um cordeiro de 1 ano sem defeito. E ali eles pegam, e Jesus, ele se troca de lugar com aquele cordeiro e morre por todos nós, independente se éramos povo de Deus, se éramos escolhidos, se nós éramos judeus, se éramos circuncidados, ou se era um povo gentil. Jesus, ele morreu para todos, independente se nós fazemos a vontade dele, independente se nós somos obedientes ou não, se nós amamos ou não. Mas Jesus, ele vai e se entrega como ovelha muda. Primeiro ponto, o sacrifício pelo pecado estava consumado na cruz. Segundo, João 12:31. Um pouquinho para trás. Diz assim: chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Segunda coisa que acontece quando o Senhor, ele é crucificado e ele diz: está consumado. A palavra fala que o mundo jaz no maligno. E quando Adão e Eva pecam ali no jardim do Éden, a palavra fala que o mundo entrou em maldição. E quando eles são expulsos dali, a terra ela foi maldita por causa do primeiro Adão, do pecado inicial. E aí todos nós estávamos o quê? Debaixo de Satanás, do príncipe deste mundo. Até então, todos estavam o quê? Condenados. E não havia como você fugir da condenação. Mas a palavra fala que quando o Senhor chega e morre, e ele é consumado ali na cruz do Calvário, Satanás, ele perde o quê? O trono dele.
Ele toma a chave da mão do diabo, a chave da morte, a chave da condenação. E ele nos traz o quê? Vida. Até então, Satanás ele estava numa situação favorável para ele. A tal ponto que ele vai e ele chega até Jesus e ele confronta Jesus. E vocês lembram o que é a última coisa que ele confronta? Me adora. Se você me adorar, simplesmente eu te dou todos os reinos dessa terra. E Jesus não precisava adorar ele. A palavra fala que só a Deus adorarás e apenas a eles prestarás culto. E quando o Senhor Jesus ele morre, ele vai lá e ele toma a chave da mão do diabo. A chave que era dele por direito, ela passa a ser por direito do Senhor Jesus. Amém? João 3, 5:36. Diz assim: eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. Aqui a gente aprende que as obras do Pai estavam consumadas em Jesus Cristo. O próprio Jesus ele fala que nascido de mulher não teve nenhum homem maior do que João Batista. E aqui nesse versículo ele fala que as obras que ele fez foram muito maiores que a de João. Quer dizer o seguinte, quando o João Batista ele vem para preparar o caminho. Ele vem trazer o quê? A palavra de arrependimento e de batismo. Mas ele mesmo, quando ele pregava, ele fala: eu vos batizo com água, mas virá um que é muito maior que eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando Jesus ele morre e ele ressuscita, ele abre a porta para que nós pudéssemos receber a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Muitas vezes a gente deixa o Espírito Santo de lado, mas quem nos convence do pecado, quem nos convence do erro, quem muda a nossa vida, quem nos dirige é o Espírito Santo, é a obra redentora do Espírito Santo. Hoje, nós vivemos um momento em que existe uma tecnologia, existe uma estratégia de marketing, uma estratégia de crescimento, um monte de estratégias. Mas, às vezes, a gente esquece da maior obra que existe, que já está pronta, que é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Às vezes, a gente vai ver grandes movimentos, mas sem a presença da pessoa principal, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus ele completa a obra dele, ele traz essa perspectiva para as nossas vidas. Os discípulos, quando ele está ali para subir aos céus, ele fala: fica mais um pouco. Ele fala: eu preciso ir, porque se eu não for para o Pai, o Espírito Santo não pode descer. E quando ele estiver aqui, ele vai testificar de mim. É muito importante que nós demos lugar ao Espírito Santo. Demos a oportunidade ao Espírito Santo agir nas nossas vidas. Eu não falo só do barulho, do mover, do que a gente chama de reteté, mas o agir sobrenatural em que ele faz a mudança de dentro para fora nas nossas vidas. É para isso que o Senhor, ele nos salvou. Amém?
Colossenses 2, versículo 14 e 15. Colossenses está mais para frente ali. Diz assim: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O que quer dizer isso? Conforme eu falei do pecado do primeiro Adão, nós tínhamos o quê? Uma cédula, como hoje é meio difícil de fazer uma similaridade. Antigamente tinha, né, pastor Newton? Os mais novos não devem saber, mas antigamente você ia fazer uma dívida, você assinava uma nota promissória. Eu não sei nem se tem isso mais. Isso não tem isso mais, né? O que era isso? Você ia lá, assinava um papelzinho com seus dados, e ali você trocava aquilo ali por um dinheiro, por um crédito, alguma coisa. E quando vencia o prazo, você tinha que pagar aquilo. Se você não pagasse, você era protestado, ou se a pessoa tivesse pegado do agiota, o agiota ia lá bater nele, e era um negócio assim. Quando a palavra fala que existia uma cédula contra as nossas vidas, é que existia ali um documento assinado contra nós, em que nós tínhamos que ficar fazendo vários processos, várias situações para tentar nos redimir daquilo. Mas a palavra fala que na morte de cruz, quando o Senhor diz está consumado, ele pega aquela cédula que era contra nós e ele rasga ela. Tudo aquilo que o inimigo ele tinha contra as nossas vidas, que ele nos acusava, ele pega e joga onde? No mar do esquecimento. Nós vemos hoje em dia um evangelho que ele esquece dessa palavra aqui, ele esquece dessa bênção que o Senhor Jesus fez nas nossas vidas. No momento em que você pega e começa a olhar o defeito do outro e apontar. Eu observo muito assim, às vezes as atitudes das pessoas que estão preocupados com o pecado do outro lá, ele fez isso, ele fez aquilo, vamos tacar pedra, não sei o quê, e vamos fazer isso, aí fulano, mas peraí. Não que a gente justifique o erro, mas o Senhor não fez isso com ninguém. Se você olhar, Jesus ele não faz isso com ninguém. A única vez que você vê Jesus irado é quando ele chega na casa do Pai e está cheio de gente vendendo as coisas dentro ali do sinédrio, ali da casa de Deus. Só tem esse momento que ele joga os cambistas tudo para fora. Ele fala, vocês estão fazendo da minha casa um lugar de negociata. Só esse momento. Porque quando o pecador sempre chegou até Jesus, ele foi acolhido, ele foi amado e ele foi o quê? Orientado a não pecar mais. E às vezes nós olhamos hoje as pessoas ditas cristãs, que a pessoa não pode dar um escorregãozinho que vai lá, o cantor fez isso, o pregador fez isso, fulano fez isso, não sei o que fez isso. É um apedrejamento virtual. Porque as pessoas têm coragem, né? Hoje em dia, né? Cara a cara ele não tem coragem, mas lá no celular, escondido na casa dele, lá meter o pau, ele tem coragem. E a palavra fala que a cédula que era contra nós, ela foi rasgada. Quando a gente olhar o nosso próximo, a gente tem que olhar da mesma forma como o Senhor Jesus olha para nós, com amor. Às vezes a gente olha uma pessoa lá fora no mundo, já vi o pastor Newton falar muitas vezes o que Deus fez na vida dele, o que ele fez na minha vida. Se a igreja olhasse para nós dessa forma, pastor, nós não tinha sido chegado a Jesus nunca. Pecadores, e o Senhor, ele vai e nos resgata, como se a gente estivesse num charco de lodo, é assim que ele fala. Ele vai e nos resgata,
nos limpa e nos faz novas pessoas. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 12. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 12. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprio, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas, por meio daqueles que lhe pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. Uma coisa que eles não entenderam naquele tempo, que era Jesus o Cristo. Eles ficaram tanto tempo olhando a lei, analisando a lei, vendo o que tinha de acontecer, quando tinha de acontecer, como tinha que acontecer, mas quando Jesus chega, eles não enxergam Jesus. O pastor foi para Israel e imagino que ele vê que o povo está lá enganado ainda. Muita gente é judeu e não viu que Jesus passou ali e ele era o cumprimento da promessa. Mas quando Jesus ele passa ali, ele cumpre cabalmente todas as promessas que apontavam para ele. Então, Jesus ele é o cumprimento da promessa. Se a gente olhar a palavra, desde o início, ela aponta para Jesus Cristo. Tudo converge em Jesus Cristo. Por isso que o nosso alvo, por isso que os nossos olhos têm que estar sempre voltados para Ele. Muitas vezes eu vejo que a gente começa a ter distrações dentro do Evangelho, dentro da nossa vida, e às vezes a gente esquece de olhar para Ele, que quando a gente olha para Ele, a gente começa a ter um posicionamento diferente. É igual o pessoal sempre fala sobre aquele livrinho lá, Em Seus Passos, o que faria Jesus? O que você faria se fosse Ele, em relação às situações? E às vezes a gente pensa, o que eu faria? Que nem sempre a gente tem a atitude que Jesus teria. Eu, pelo menos, de vez em quando, eu dou umas escorregadas feias. Então, nós temos que olhar, Jesus ele é o cumprimento das palavras, de toda a palavra. E nele há o quê? A esperança do porvir. Amém? Lucas 18, 31 a 33. Jesus chamou à parte os 12 e lhes... Perdão, irmãos. 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Deus, ele traz a salvação para as nossas vidas em troca dele. Quem trocaria um filho por outra pessoa? Mas de jeito nenhum. Pastor, mas o senhor não é crente. Mas não troco meu filho por nada, meus filhos. E eu imagino que nem um pai, nem uma mãe que trocaria de jeito nenhum. A gente olhando como homem e mulher falhos. E Jesus, ele entrega o filho dele, sem pecado, sem culpa, sem nada que pudesse culpar ele, para morrer no meu e no seu lugar.
ele se entrega, porque a palavra fala que ele resolveu fazer a vontade do Pai. Ele poderia falar lá em determinado momento, gente, estou vendo que não está dando certo isso aqui. Para tudo isso aqui, deixa esse povo morrer. Ele poderia ter escolhido, como homem, poderia ter escolhido. É uma coisa absurda que eu estou falando aqui, mas ele poderia ter escolhido. E ele escolhe morrer por nós. Ele escolhe ser humilhado por nós. Ele escolhe apanhar em nosso lugar, não tendo culpa nenhuma. Hoje, ninguém se manifeste. Se alguém falar alguma coisa para você atravessado, você abençoa a pessoa de coração, não me responda, pelo amor de Deus. Não me responda. Se alguém hoje não pode falar nada de ninguém, a pessoa coloca no Facebook, no status do WhatsApp, no Instagram, e ainda é perigoso escrever no carro, assim, fulano falou de mim. Jesus, ele foi acusado e ele não respondeu nada. Ele foi cuspido e ele não fez nada. Ele foi esbofeteado. Ele não tomou nenhuma ação. Quantas vezes nós vimos na palavra homens de Deus que, quando eles estavam em uma situação em que o inimigo ia tomar conta, ele clama ao Senhor, Deus, ele envia até os anjos na hora. A palavra fala que em determinado momento está lá Eliseu e é cercado ali onde que ele estava, a cidade. E o rapazinho fica desesperado. Eles vão matar a gente. Ele ora e fala, Senhor, abre os olhos desse menino para ele ver o que tem aí. Tinha lá uma legião de anjos em volta. Não aconteceu nada com eles. Elias, quando o rei queria falar com ele lá, ele manda lá as tropas lá. Chegava a tropa, desce daí que eu vou te levar. Se eu sou profeta, caia fogo do céu. E pum, queimava a tropa ali. Jesus, o que ele faz? Nada. Ele é espancado, eles batem nele com um chicote, o zorrague. Eles colocam a coroa de espinho, o pastor deve ter visto lá, diz que tem muito do espinho lá, que é o espinho grandão lá em Israel. Não é esse espinho de Cristo que a gente tinha antigamente, não. É um espinho grandão mesmo. Bate. E ele ali, dolorido, espancado, não diz uma palavra. Como ovelha muda, levada ao matadouro, ele se entregou. E para finalizar, Mateus 27, a partir do versículo 51. Mateus 27, a partir do versículo 51, diz assim: Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Quando Jesus morre,
o véu se rasga de cima a baixo. Não é um véuzinho como um tensionato, que às vezes a gente pensa, um paninho de seda que rasgou. Não, o véu ele era grosso. Para se rasgar, teria que ter muita força. A palavra fala que ele rasga de alto a baixo. Por que ele rasga de alto a baixo? Porque aquele impedimento em que o povo tinha de entrar no Santo dos Santos, ele cai naquele momento. A dificuldade, os passos que as pessoas tinham que chegar até o Deus Todo-Poderoso, eles caem por terra. A partir do momento que o Senhor entrega o seu Espírito a Deus, você tem livre acesso ao Pai. Você pode entrar no Santo dos Santos. Você pode entrar na presença do Senhor. Você pode falar com Deus abertamente. Você não precisa do intermediário, não precisa de um pedágio, não precisa de nada. Você pode ter livre acesso ao Pai. E é isso que o Senhor nos chama nessa noite. Quando a palavra fala, entra no teu quarto e ora. Quer dizer o seguinte, o Senhor quer ter intimidade com você. O Senhor quer falar com você. O Senhor quer se revelar a você. Quanto tempo as pessoas precisaram de ter intermediários para poder chegar até Deus? Deixa eu pedir perdão no meu pecado, mas eu vou levar ali uma ovelhinha, o sacerdote põe a mão, e ali ele faz ali todo o processo, mata a ovelha, acabou. A qualquer momento você tem acesso ao Pai. De manhã, de tarde, de noite, no carro, na sua casa, aqui. Nós temos livre acesso ao Pai. E às vezes que esse livre acesso que nós temos, a gente não dá valor. A gente não aproveita essa oportunidade de falar com o Pai. Quantas vezes nós perdemos tempo em tantas distrações que nós temos hoje em dia. E às vezes a gente não tem um tempo de qualidade, de comunhão com Deus. O Senhor Jesus, ele passou muito para poder chegar a esse momento de você ter essa liberdade na presença do Senhor, de ter esse acesso na presença do Senhor. A palavra fala que através dele nós podemos pedir qualquer coisa ao Pai. Batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Pedi e dar-se-vos-á. Tudo através de Jesus Cristo. Mas a boa notícia é, o nosso Jesus, ele morreu na sexta-feira. Só que hoje ele está vivo. Assentado à direita do Pai e intercedendo por você. Quando alguém vier acusar, lembra que ele está do lado do Pai, ele é nosso advogado. Lembra quando a gente ouvir alguma palavra negativa, alguma palavra do médico contrária, ele é o médico dos médicos. Lembra que é ele que está intercedendo por nós. Nesse momento ele é nosso advogado, mas vai chegar o momento que ele vai ser o justo juiz. Então esse é o tempo que nós devemos aproveitar. Amém? Feche seus olhos neste momento. Gostaria de refletir com os irmãos essas palavras. Está consumado. Que nessa noite nós possamos ter no nosso coração a gratidão do Senhor. A gratidão de saber que Ele morreu por nós, Ele se entregou por nós. E que Ele pode fazer infinitamente mais. As portas estão abertas. E na verdade, Ele é a porta. Ele é o caminho que leva ao Pai. Que nós possamos nessa noite celebrar na presença dEle a ressurreição.
Nós não precisamos mais de uma Páscoa onde a gente sacrifica um cordeiro, onde a gente come uma erva amarga, onde a gente come um pão asmo. O Senhor, Ele faz a última ceia antes da crucificação, a última Páscoa, que a partir dali nós temos a oportunidade de cear com Ele sempre. Que quando a gente vier participar da Santa Ceia, que seja um momento onde nós venhamos celebrar a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com a plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com a água pura. Hebreus 10, 22. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Obrigado pela tua morte que nos deu vida, Senhor. Muito obrigado. Nós te agradecemos, ó Deus. Muito obrigado, papai. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Glória a Deus. Olha a pessoa que está ao teu lado e diz assim para ela: você é livre. Porque Jesus te libertou. Amém. Glória a Deus. Queridos, quero nesse momento oferecer a oportunidade para possamos semear na casa do Senhor. O apóstolo Paulo fala em sua segunda carta aos Coríntios sobre como semear com generosidade. E ele diz lá no capítulo 9, versículo 6 em diante: lembrem-se que aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém. Que palavra tremenda. O apóstolo Paulo primeiro fala do que é natural, de plantar e de colher, de semear e ter colheita dessa semeadura. É algo natural que não pode ser mudado, é uma lei natural do mundo que Deus instituiu desde o princípio. Depois ele vai falar do espiritual. Ele vai falar assim: puxa, conforme está no teu coração,
conforme a tua generosidade, conforme o teu amor pela obra, pela casa do Senhor, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Puxa, isso me dá liberdade de ofertar o que eu quiser? Sim. Só que Deus olha o coração. E aí nós vamos lá na viúva pobre, que deu só 2 pequenas moedinhas, se hoje, como se fosse 2 moedinhas de 5 centavos. Mas deu com alegria, porque ela queria contribuir para a casa do Senhor, para o alimento da casa do Senhor. A palavra dízimo, ela é praticamente não citada, muito pouco citada no Novo Testamento. Mas quando o apóstolo Paulo fala aqui que para contribuir, não com pesar nem por obrigação, porque Deus ama com alegria, o que me impede de ter alegria no coração, de dizimar? De saber que aquilo não me pertence, pertence ao Senhor. E que com aquilo, além de estar agradando o coração de Deus, porque a palavra ele continua dizendo que Deus ama a quem dá com alegria, ainda assim eu estou semeando, não naturalmente, mas eu estou semeando espiritualmente no reino de Deus, para que novas portas de pregação do Evangelho se abram, para que outras vidas sejam alcançadas, para que se envie pessoas dispostas a levar a palavra. Tudo isso é através da semeadura de quem dá com alegria. Então, às vezes a gente fica preso, isso é do Velho Testamento, isso é do Novo. Não, é de Deus. E o meu coração se alegra em fazer isso. Cada um dos nossos corações tem essa alegria, essa disposição alegre de semear no reino de Deus. Amém? Quero orar por você nessa noite. Papai, nós aqui nos apresentamos diante da tua grandeza, da tua majestade e do teu poder. Nos apresentamos, Senhor, e pedimos a tua bênção, a tua direção sobre tudo que fazemos, ó Deus, inclusive o nosso plantar, o nosso colher, o nosso trabalho, o sustento do nosso lar, a nossa prosperidade, tudo depende de ti, Senhor. Por isso nós te pedimos, ajuda-nos através do teu Santo Espírito, para que o nosso coração esteja sempre alinhado com a tua vontade, para que possamos fazer aquilo que alegra o teu coração e certamente também o nosso coração estará feliz. Obrigado por esse tempo e pela oportunidade de semearmos no teu reino, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Se você trouxe a tua oferta, trouxe o teu dízimo, se você tem alegria no coração, vem aqui à frente. Deposita a tua oferta na caixa. Ele está aqui neste lugar, tua glória nós viemos exaltar. Glorioso Jesus, glorioso Jesus. Algo novo vai acontecer e uma nova unção nos liberar. Glorioso Jesus, glorioso Jesus, vem com teu cadachar, nova unção derramar sobre a minha casa e sobre a minha vida. Novo tempo Deus trará, minha história mudará e com alegria vamos celebrar. Glória a Deus. Por gentileza, estenda a tua mão direita. Vamos abençoar as ofertas da casa do Senhor. Papai, eis aqui o coração alegre dos seus filhos. Manifestem em dízimos, em ofertas, a fidelidade dos teus filhos, a semeadura que fazemos, ó Deus, no campo material e no campo espiritual. Abençoa o trabalho dos teus filhos, abençoa o empreender de cada um. Abençoa, Deus, para que portas sejam abertas onde elas estão fechadas, onde elas sequer existem. E em nome de Jesus, meu Senhor,
que os teus filhos possam desfrutar e comer o melhor dessa terra. Que a tua palavra diz, se você quiser e você ouvir, você comerá o melhor dessa terra, que assim seja. Em nome de Jesus eu os abençoo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Donato, muito obrigado, querido. Que palavra abençoada. Eu creio que sempre nós precisamos nos lembrar de palavras como essa que trazem a verdade de Deus para a nossa vida. É um texto que eu amo muito. Fala assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nada me dá mais esperança do que lembrar que Jesus é o meu Senhor, que morreu por mim na cruz e que eu vou viver eternamente com Ele. Apesar de nós, né? O pastor Eibe fala assim, apesar de nós estamos fazendo a obra de Deus. Apesar de nós vamos para o céu, porque aceitamos esse sacrifício generoso, poderoso, amoroso do Senhor Jesus sobre nossas vidas. Porque o Cordeiro que não precisa ser substituído foi oferecido, né? E pela graça de Deus nós fazemos parte dessa festa maravilhosa. Então, mais uma vez, feliz Páscoa, feliz liberdade, feliz vida eterna para cada um de vocês, para você que nos assiste também, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, queridos. Nossa programação da semana, essa semana, só na quarta-feira nós vamos ter célula na casa da irmã Marti. Thelminha, perdão. Na casa da irmã Thelminha, né? Então eu quero te convidar a estar lá com a gente. É sempre uma comunhão tão gostosa. Quarta-feira passada foi tão bom, né? Tão gostoso. Fui para casa tão feliz. E não essa terça eu vou viajar com a minha esposa. Eu não sei que horário a gente volta, mas a partir da outra terça, que vai ser dia 9, nós já vamos começar as atividades de reunião de homens numa terça, de mulheres na outra. E aí nós vamos acertar quem vai primeiro. Normalmente, em primeiro lugar, vai as damas, né? Ladies first, né? Assim. Então, se tudo der certo, no dia 9, terça-feira, nós teremos reunião de oração das mulheres. Se for dos homens, depois teremos das mulheres. E aí nós vamos programar algumas coisas especiais durante o mês. Amém? Então, te espero quarta-feira, 8 horas da noite, lá na casa da irmã Thelminha. Agora não errei, né? Para a gente se alegrar na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente se despedir. Quero deixar um abração e feliz Páscoa para você que nos assiste pelas redes sociais. Que Deus te abençoe, que o Senhor visite tua vida, tua família também, poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Você tem uma semana. Amanhã já é mês de abril, sabia? Olha que bênção. Então eu quero te dar uma sugestão. Amanhã, quando você abrir os seus olhos, despertar para esse dia, diz para o Senhor, Senhor, caminha esse mês comigo. Senhor, me conta novidades esse mês. Senhor, me faz andar por caminhos novos, abençoados, que eu não caminhei até agora. Chama o Espírito Santo de Deus a entrar nesse mês com você, para que você possa ser abençoado e também, e principalmente, ser um abençoador, para que Deus possa usar a sua vida com poder e autoridade em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce e a perfeita comunhão do seu Santo Espírito seja com cada um de vocês hoje para todos sempre. Em nome de Jesus nós oramos e te abençoamos. Amém, amém e amém. Amém. Dê um forte aplauso a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não vá embora sem dar um montão de abraços. Se você não deu feliz Páscoa para o seu irmão, ainda dá tempo, em nome de Jesus. Você que nos assiste, beijão do pastor Milton, fica na paz do Senhor. Um abração. Até domingo que vem.